pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para te dar um auxílio na questão da radioatividade. Vou contar um pouquinho do histórico, vou contar um pouquinho das leis da radioatividade e como que a gente faz para ver o tempo de meia-vida, para ver a cinética radioativa que a gente chama, certo? Então eu vou começar falando um pouquinho para ti sobre a história, né? Um breve histórico, na verdade, da radioatividade. Nós começamos com William Röntgen, certo? Em 1895, fazendo a descoberta do raio-x. Como é que ele fez isso? Ele estava trabalhando com uma ampola de raios catódicos no laboratório, quando ele percebeu que uma placa fluorescente que ele tinha próxima a essa ampola, ela emitiu luz. Ele percebeu que ela emitiu luz após receber alguma forma de, digamos, de energia, né, vinda dessa ampola. Como ele viu que era algo que vinha de dentro da ampola e ia fora da ampola e fazia com que esse material, essa placa emitisse fluorescência, ele resolveu fazer um teste. Ele pegou a mão dele e colocou através, né, entre a placa e a ampola. E ele percebeu que causou uma mancha no esqueleto da mão dele nessa placa. Ele chamou isso de raio-x porque eram raios no qual ele não conhecia, eram raios desconhecidos, né? Então, o que depois, né, dos estudos ele concluiu? Que os raios-x são ondas eletromagnéticas que têm um comprimento de onda pequeno, são muito energéticas, são ionizantes e muito penetrantes, certo? Logo em seguida, o Becquerel, né, francês, muito intrigado com os estudos sobre o raio-x, começou a procurar os raios-x em outras substâncias que fossem fluorescentes. O que acontece? Após muitas tentativas, ele viu, observando sais de urânio, tá? Que esse sal de urânio fazia um processo semelhante, né? Na verdade, liberava ondas semelhantes aos do raio-x. Aí veio a famosa, né, Marie Curie, em 1897, reparem que é tudo muito em seguida aqui, nos trazendo a definição de radioatividade. Ou seja, era um fenômeno que acontecia, ela falava que era um fenômeno atômico. Por que atômico? Porque ela fez testes, né, começou com o sal de urânio e ela viu que dependendo da quantidade de urânio nessa amostra, a radiação tinha mais ou menos intensidade. Então ela viu que a quantidade em massa no caso do urânio, era um fator determinante na emissão das partículas, ou seja, a radiação era um fenômeno atômico, certo? A Marie Curie ficou muito famosa, né? Na verdade, os estudos foram da Curie, do casal Curie, né? O Pierre e a Marie, junto com o Becquerel, né? Falando sobre a radioatividade, inclusive ganharam um prêmio Nobel em relação a isso, certo? Sobre a descoberta da radioatividade. Aí, pessoal, logo em seguida, ela começou a analisar outros elementos, né? Fora o urânio e as impurezas do urânio, do sal de urânio. E olhando as impurezas, né? Fazendo a análise dessa impureza, ela descobriu 2 novos elementos. Um elemento que ela batizou de polônio, porque o sobrenome da Marie Curie francês por conta dela ter se casado, né? Mas ela era natural, na origem polonesa, então ela batizou o elemento como polônio, certo? Que é 400 vezes mais radioativo do que o urânio. E em seguida descobriu um outro elemento, que é o rádio. O rádio é 900 vezes mais radioativo do que o urânio. Ou seja, com as impurezas ela acabou descobrindo 2 novos elementos que rendeu a ela um prêmio Nobel de Química. Então ela tem um prêmio Nobel de Física pela descoberta e análise dos fenômenos de radioatividade e um prêmio Nobel na Química pela descoberta de 2 elementos químicos. Então ela é uma cientista, uma pesquisadora de grande, na verdade, a mais importante da história da química, né? Aí, pessoal, então o que a gente tem de radioatividade, tá? O que a gente diz que é a radioatividade? É um fenômeno que ocorre a gente vai dizer que os átomos radioativos, né, porque a gente sabe que é um fenômeno atômico, são átomos que têm um núcleo instável. O que é um núcleo instável? É um núcleo que tem alta massa molecular, tá?
vamos supor, átomos que têm massa maior, ali do polônio em diante, tá? São átomos que têm alta massa e acabam tendo esse núcleo instável. Então, eles são grandes, tá? E a outra questão seria porque pode acontecer, tá? Tem alguns elementos que não têm alta massa, mas que são radioativos. Exemplo do carbono 14. Nós temos carbono 12, 13 e 14. O carbono 14 é radioativo. E ele não tem alta massa, carbono 14, né? Massa 14. Mas o número de nêutrons é maior do que o número de prótons. Então, isso também pode ser atribuído à questão da instabilidade, certo? Então, o que acontece quando um núcleo é instável? Ele vai buscar essa estabilidade, ele vai tentar se estabilizar, porque o núcleo instável está com alta energia. E ele vai tentar minimizar essa instabilidade emitindo partículas ou radiação eletromagnética. Pessoal, então agora eu vou contar um pouquinho para vocês das características de cada uma das emissões, certo? Então, a partícula alfa, como eu tinha dito, é de natureza corpuscular, ou seja, é matéria. A característica dela, ela pode ser representada, tá? Ou pelo símbolo alfa, em cima 4 e embaixo 2, ou ainda He, que é o núcleo de hélio, tá? 4 em cima, 2 embaixo. Lembrem que em cima é massa, embaixo é número atômico. E esse mais 2, por quê? Porque ele só tem, a partícula alfa, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. É a liberação de 2 prótons e 2 nêutrons. Então, o que acontece? Não tem elétrons. Por isso que a gente pode representar com a característica de hélio, 4 e 2, mas mais 2 aqui em cima, para dizer que não tem elétrons. Então, quando algum exercício aparece que a partícula alfa é semelhante ao núcleo de hélio, tá certo? Se falar que é igual ao átomo de hélio, tá errado. Por quê? Porque ela não é igual ao átomo. O átomo de hélio tem elétrons. E aqui eu tô dizendo que é o núcleo só do hélio que é parecido, que é igual, na verdade, certo? Então, é o núcleo e não ao átomo de hélio. Então, a partícula alfa, então, ela é representada desse jeito. A constituição são 2 prótons e 2 nêutrons que são liberados desse núcleo, ou seja, quando um núcleo instável emite uma partícula alfa, ele vai perder 2 prótons e 2 nêutrons de dentro do núcleo. Ele literalmente cospe 2 prótons e 2 nêutrons. Esse cospe que eu falo é que ele libera numa velocidade de mais ou menos 20.000 km por segundo. Então, é uma partícula que tem uma velocidade que para nós é algo rápido, mas é a mais lenta de todas elas, certo? A partícula beta também é de natureza corpuscular, ou seja, também é matéria, e a gente costuma dizer que é um elétron acelerado. Por que acelerado? Porque a velocidade é de 285.000 km por segundo. É praticamente 95% da velocidade da luz, certo? Então, aí vocês podem estar se perguntando, né? Como é que é um elétron que está saindo de dentro do núcleo se dentro do núcleo não tem elétrons, né? Então, aí eu te digo, olha o que acontece dentro do núcleo, olha que interessante. Nós no núcleo temos prótons e nêutrons, como eu tinha te dito, né? O nêutron, a gente representa o nêutron dessa forma, ó, ele não tem carga, porque lembra que nêutron é carga zerada, e ele tem a massa de 1 unidade. Então, a gente representa o nêutron dessa forma. O nêutron, quando ele se desintegra, ele produz um próton. Como o próton tem carga positiva, ele fica com a carga mais 1 e a massa 1, certo? Ele libera um elétron. Então, reparem que ele libera um próton, um elétron e um neutrino, tá? O neutrino, ele não tem nem massa nem carga. A massa dele é desprezível porque é quase zero. Então, olhem só. O nêutron, quando se desintegra, gera um próton e um elétron. É este elétron que é liberado pelo núcleo. Certo? Então, quando a gente fala que é um elétron que está saindo dentro do núcleo, não é os elétrons que a gente está acostumado a falar lá da eletrosfera. É uma partícula que foi constituída a partir da desintegração de um nêutron, certo? E a radiação gama é uma onda eletromagnética
Então ela é a mais intensa, digamos assim, delas, no sentido de poder de penetração, que eu vou falar com vocês agora, tá? A velocidade que ela atinge é de 300 km por segundo, que é a velocidade da luz. Então, quando a gente fala de poder de penetração, a gente costuma mostrar isso aqui para os alunos. Olhem só, partícula alfa. Então, eu tentei simbolizar 2 prótons e 2 nêutrons. A partícula alfa, ela não consegue atravessar nenhuma folha de papel. Nossa mão, ela não consegue atravessar. Então, o poder de penetração dela é baixo. Porque como ela é pesadinha, né, ela tem prótons e nêutrons, ela é mais gordinha, digamos assim. Então, ela não consegue atravessar nenhuma folha de papel. Já a partícula beta, não é radiação, é partícula, tá? A partícula beta, ela consegue atravessar a folha de papel, mas ela é bloqueada por uma lâmina fina de alumínio. Então, ela consegue ser bloqueada por lâmina de alumínio. Já a radiação gama, que é a que tem maior poder de penetração, que a gente diz, ela consegue atravessar praticamente tudo, né? Como ela é uma onda eletromagnética em alta velocidade, ela consegue ter esse poder de penetração muito alto. Ela consegue somente ser bloqueada com chapas de alumínio nada, de chumbo, de 20 a 30 centímetros de espessura, para conseguir conter essa radiação, certo? Então, por isso que a gente precisa, muitas vezes, botar aquele coletinho de chumbo e tal, para não ter o problema de não vou dizer contaminado, né? Não seria o termo certo, mas estar exposto à radiação gama, desculpa. Aí, pessoal, como é que a gente sabe a característica em termos de carga? Eles fizeram um teste, colocaram um elemento radioativo e fizeram uma exposição com campo magnético e perceberam que tinha uma radiação que permanecia com a mesma trajetória, então, que a gente hoje conhece como radiação gama. Tinha uma que sofria desvio para o campo negativo, então se percebeu que a partícula alfa era positiva. Então, partícula alfa, ela é uma partícula carregada positivamente, porque ela sofre desvio no campo magnético, sendo atraída pelo campo negativo. Lembrem que cargas opostas se atraem, né? E aqui, a partícula beta, ela foi atraída por um campo positivo. Então, significa que a beta tem carga negativa. Então, olhem só, tem carga positiva, tem carga negativa e não tem carga, porque é uma onda eletromagnética, certo? Agora eu vou mostrar para vocês a forma que o núcleo emite essas partículas, que a gente vai chamar de leis da radioatividade. Como é que a gente vai ver a transformação do núcleo quando emite uma alfa ou quando emite uma radiação beta? Então, como eu ia dizendo, né, nós temos a lei da emissão alfa e lei da emissão beta. Por que nós não temos a lei gama? Porque a radiação gama, como nós vimos agora há pouco, né? A radiação gama, ela é uma onda eletromagnética. Como ela não tem nem massa nem carga, ela não vai alterar o núcleo na composição. Ela só diminui a energia. Quando é liberada, o núcleo vai perder um pouco da energia que ele tem. Agora, a lei da emissão alfa. Nós vimos que a partícula alfa, ela tem 4 na massa, 2 no atômico, não esqueçam disso, certo? Então, a gente chama a lei da emissão alfa de lei de Soddy ou de primeira lei da radioatividade. Aí, como é que a gente faz para imaginar o que está acontecendo? Sempre que um elemento, aqui eu peguei o tório como elemento, mas sempre que um elemento liberar uma partícula alfa, ele vai diminuir 4 unidades na massa e 2 unidades no número atômico. Então, percebe aqui comigo, o tório, quando ele liberar uma partícula alfa, ele vai diminuir 4 unidades no número de massa, então ficaria 232 menos 4, que vai resultar em 228, e ele perde 2 unidades
no número atômico. Então, de 90, quando vai diminuir 2, vai ficar 88. Então, uma alfa faria isso. Como é que ficaria se fossem duas partículas alfa? Ele seria 2 vezes o número 4, ou seja, teria que perder 8 unidades na massa, e teria que ser 2 vezes 2, 4 no atômico, teria que perder 4 no atômico. E como é que tu faz para saber se está certo esse teu raciocínio? Os valores somados aqui, o 4 com o 2, com o 228, tem que dar o valor inicial. O 2 somado com 88 tem que dar o valor inicial. Como eu tinha dito, se aqui na frente fossem duas alfa, seria multiplicação. 2 vezes 4, 8, que somado com o valor aqui teria que dar o valor inicial. Sempre confere, o somatório de tudo deste lado tem que dar o átomo original. Então, observem aqui, 2 mais 88, 90. 4 mais 228, 232. A lei da emissão beta, que pode ser chamada de segunda lei da radioatividade ou de lei de Soddy-Fajans-Russell, 3 caras. O que vai acontecer no núcleo? Ele vai emitir a beta, que a beta não tem massa. Lembrem que a beta é um elétron. Elétron a gente costuma dizer que tem massa desprezível por conta de ter uma massa muito pequena. Então, massa desprezível. A partícula beta, ela tem carga negativa, então ficaria menos 1. Então, reparem aqui comigo. Carbono 14, que eu tinha te falado que é um elemento radioativo, né? Um isótopo radioativo. Uma coisa que eu não tinha comentado. A gente pode chamar de radioisótopo ou de isótopo radioativo, porque nem todos os carbonos vão ser radioativos. É um dos isótopos que é radioativo. Nesse caso é o carbono 14. O carbono que é 12 aqui em cima, ele não é radioativo. Então eu chamo de isótopo radioativo aquele que emite radiação, tá? Então olhem só, o carbono 14, quando ele emitir uma beta, ele vai manter a sua massa, porque a beta não altera a massa, mas vai aumentar uma unidade do número atômico. Presta atenção no que eu estou te falando. Vai aumentar uma unidade no número atômico. E por que aumentar, Vivi? Porque como a carga é negativa aqui, e como a gente viu que a partícula beta, o elétron, né, ele é formado a partir da desintegração lá do nêutron, esse nêutron, lembra que lá ó, o nêutron formou um próton, um elétron e um neutrino. Então, o nêutron, quando formou o próton e o elétron foi embora, o próton ficou. E o próton é quem manda no número atômico, lembra? Então, olha só, aumenta uma unidade no número atômico, mantém a massa. Faz a mesma coisa que a gente fez na primeira lei. Quando soma, tem que bater o valor inicial. Então, 14 mais 0, 14. 7 menos 1, 6. Ah, Vivi, se fossem duas betas, eu alteraria somente o atômico em 2 unidades. Se aqui fossem 2 betas, seria 8 aqui no número atômico. Aí não seria o nitrogênio, porque lembrem que o número atômico é quem comanda quem é o elemento químico, né? É quem identifica o elemento químico. Então, eu peguei um exemplo para a gente treinar. Olhem só. Se um exercício te diz que tem um átomo X, que tem número atômico 84 e número de massa 210. Então, ele tem 84 prótons e a soma de prótons e nêutrons é 210. E ele te fala lá no comando do exercício que esse elemento liberou 2 partículas alfa e 2 partículas beta. Qual é o novo núcleo que esse elemento produziu? Porque, como eu te falei, sempre que ele liberar uma alfa ou uma beta, ele se transforma num núcleo diferente, porque ele está emitindo radiação e essas partículas mudam a composição do núcleo deste átomo. Então, ó, o tório aqui se transformou no rádio, aqui o carbono se transformou no nitrogênio. Então, muda a composição nuclear, a alfa e a beta. Então, aqui eu estou te perguntando quem é este elemento químico que vai ser originado
a partir da desintegração desse elemento, a gente chama isso de decaimento radioativo ou desintegração, tá? Qual é o elemento formado quando eu libero 2 alfa e 2 betas? Te lembra do que eu te falei? Que o somatório de tudo isso tem que dar o valor original. Então, a dica principal que eu vou te dar nesse caso é sempre começa por cima, pela massa. Por quê? Porque quando tu começa fazendo a massa, tu aqui não vai alterar nada, ó, porque a beta não tem massa. Então fica mais fácil de fazer o cálculo. Então eu quero saber quem é o elemento novo. Eu vou chamar ele de Y, porque aqui eu botei X, tá? Então é o elemento Y. Então, 2 alfas, esse valor aqui vai dar quanto? 2 vezes 4, 8. Então, é um elemento que tem que ter perdido 8 na massa. Porque aqui 2 vezes 0 é 0. Então, ele tem que ter perdido só 8 na massa. Então, 210 menos 8 vai dar 202. Então, repara comigo. 8 mais 202 dá 210. Então, eu já sei que a minha massa lá em cima está certinha. Agora, eu vou para o número atômico. O que eu tenho que cuidar? As 2 partículas mudam o número atômico do átomo, a partezinha de baixo, né? Então, eu tenho que tomar cuidado porque a beta é negativo. Então, olhem só. 2 vezes 2, 4. Então, quando esse elemento libera 2 alfas, ele tem que diminuir 4 do número atômico. Então, ele ficaria em 80. Só que temos a beta. A beta vai aumentar unidade no atômico. Como é 2 vezes o menos 1, é menos 2. Gente, aqui, 4 menos 2 dá quanto? Dá 2 positivo, né? Então, na verdade, só vai diminuir 2 unidades e não 4. Porque aqui ele está te retornando 2 unidades, né? Então, 4 menos 2 dá 2. Então, eu só vou diminuir 2 unidades aqui. Então, vai ficar 82. Repara como dá certinho a minha conta. 82 menos 4 dá 80. Opa, minto. 82 menos 2 dá 80. Mais 4, 84. Certo? Então, tem exercícios, depois eu vou mostrar para vocês mais alguns exemplos aplicados, que eles te dão o elemento inicial e o elemento final e te perguntam quantas partículas alfa e quantas betas foram liberadas. Gente, a lógica é a mesma. Se tu sabes que inicialmente era 210 e no final é 202, o que tu faria? Tu tem que pensar num número que multiplica aqui e que dá 8, porque 210 menos 202 é 8. Esse aqui tu já sabe que não altera a massa. Então, qual é o número que multiplicado por 4 daria 8? Só poderia ser 2. Então, tu vai tentar encaixar um número aqui que a multiplicação resulte aqui nessa diferença, tá? Então, treina, testa aí algum exercício para ver se tu entendeu. Agora nós vamos para o próximo vídeo. Então, esse vídeo nós falamos da parte das leis da radioatividade, um pouquinho do histórico da radioatividade e das características de cada uma das partículas e da radiação gama. No vídeo 2, eu vou colocar lá no Face, nada, no YouTube. Eu vou colocar no YouTube radioatividade 1, como essa primeira parte, e vai ter um videozinho depois como radioatividade 2, mostrando a questão do tempo de meia-vida, cinética radioativa e fusão e fissão nuclear, tá? Para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou postar 2 videozinhos separando os assuntos. Então, até aqui, a radioatividade, início, como eu falei agora, e o videozinho 2 vai ser a parte de cinética radioativa e fissão e fusão nuclear, tá? Beijos, até a próxima. Being evil has a price.